Bom, eu aqui na aula eu combato qualquer tipo de preconceito. Quando eu sinto que há algum preconceito, eu já vou, interfiro e trato todo mundo assim, no mesmo nível. Tá certo, o pessoal da terceira idade tem um pouquinho mais de dificuldade, então eu coloco uma atenção especial, inclusive, nesse sentido, que o ritmo é diferente. Eu digo sempre para eles, não tem problema, nossa aula é individual, vamos respeitar o ritmo de cada uma, por isso que meu atendimento é individual. Eu respeito muito o ritmo de todas as pessoas, mesmo dos jovens. Às vezes tem jovens assim que o ritmo também é mais lento, não é? Tipo eu. Tem umas pessoas que são mais aceleradas, outras são menos, mas não importa, né? Agora, eu falo isso em relação ao nosso grupo, que eu não sinto isso por conta que o atendimento é individual, tá? E eu, naturalmente, vejo essa diferença, mas eu atendo o seu ritmo. Para mim, não há problema nenhum. Para mim, religião, eu trabalhei muito essas coisas de preconceito, porque não tem nada a ver. Tá bom, obrigada. Obrigado. Pesquisas, ao longo dos últimos 50 anos, a população brasileira quase triplicou. Passou de 70 milhões no ano de 1960 para 190,7 milhões em 2010. O crescimento do número de idosos, no entanto, foi ainda maior. Em 1960, 3,3 milhões de brasileiros tinham 60 anos ou mais e representavam 4,7% da população. Em 2000, 14,5 milhões ou 8,5% dos brasileiros estavam nessa faixa etária. Na última década, o salto foi grande e em 2010 a representação passou para 10,8% da população, ou seja, 20,5 milhões. Boa tarde, Thaís. Queria saber a sua opinião sobre os idosos, como eles vivem hoje em dia. Olha, os idosos, ao meu ver, eles são uma classe que merecem muita atenção hoje em dia, né? Aliás, sempre. Porque a gente tem que pensar que hoje nós teremos eles amanhã, né? Então, eu acho que falta, ao meu ver, a questão da educação de base, desde as crianças, para que haja um respeito, até para que isso seja levado à fase adulta, para que seja dado importância, assim. Porque hoje em dia a gente vê muito preconceito quanto aos idosos, desde de pequenos até adultos, enquanto às vezes você vê entre até quando eles estão fazendo alguma atividade, as pessoas têm um preconceito com eles. Exato. Aí, assim, você tem algum idoso na família, assim? Tenho minha mãe, tenho minha tia, que já são... A minha mãe está com 66, minha tia está com 72, é uma tia muito próxima. E a gente vê mesmo esse descaso, muitas vezes nos sistemas de saúde, enfim, nos órgãos que eles precisam de apoio, né? As entidades sociais, tudo está muito complicado. A própria família mesmo, né? É difícil, são poucas as pessoas que se importam, né? E eles são uma parte enorme da população. Aliás, o Brasil daqui a uns anos vai ser o país com maior população de idosos, né?
E precisa, na sua opinião, você acha que precisa ter mais atividades voltadas para eles? Bem mais. Inclusive, eu penso que atividades voltadas para a própria consciência do idoso de que ele é uma pessoa saudável, de que ele é uma pessoa, né? Porque de repente, a partir de uma certa idade, tanto pelo preconceito de outros, e ele próprio começa a se sentir diferente, diminuído e tudo mais. Então, acho que deveriam fazer assim. É que assim, a gente está falando do Brasil, né? Então é um pouco complicado, mas fica aí a dica, né? De fazer alguma política, não precisa ser nível federal, mas que comece de base, que comece comigo, com você, com cada um, para que eles se sintam cuidados, né? Mais à vontade na atividade. Sintam que são pessoas, para que eles mesmos comecem também ter essa atitude positiva em relação a si próprios. É bom, é uma distração, né? Aqui para falar de como foi nosso dia aqui no Sesc da Pompeia. São 5 horas da tarde, todos nós estamos exaustos porque tem muita atividade aqui. Muitos idosos frequentam esse lugar. Nós vimos algumas aulas, alguns cursos, tá? Eles são muito bem tratados. Assim, todos os professores, eles têm um respeito com essas pessoas, e mesmo se alguém tentar desrespeitá-los durante as aulas ou durante qualquer atividade, eles vão tentar conversar com aquela pessoa para que ela entenda essa fase da vida deles e tratam eles melhores da maneira que eles devem ser tratados. O SESC praticamente tem um programa de reintegração de idosos na sociedade. Então, eles promovem bailes, eles promovem passeios, eles fazem muitas coisas para recolocar o idoso na sociedade, para fazer os outros se enxergarem e a eles mesmos se enxergarem que eles são importantes na sociedade, tanto quanto a gente. Que eles se sintam bem também fazendo essas atividades. Porque não adianta eles fazerem uma atividade que não satisfaz a eles e que não agrade ao que eles pensam, ao que eles gostam de fazer. Nenhum jovem tem que ter preconceito contra o idoso, porque você será o idoso no futuro. Se Deus quiser. E se você chegar lá? As pessoas nos ignoram, inclusive andando na rua, não tem respeito suficiente para a situação da gente, de nós termos um pouquinho mais de dificuldade de andar. No cabeleireiro, por exemplo, a gente é encostada, quando eu vou cortar cabelo, tingir e fazer assim as minhas coisinhas aí para me deixar um pouquinho mais jovem. A gente tem, assim, sabe, tem sentido que as pessoas não ligam muito pra você, que as pessoas encostam você do lado, principalmente quando você tinge o cabelo, aí você fica uns 40 minutos, aí de 40 minutos fica uma hora, daí pra cima, e as pessoas não lembram nem que você tá ali. Certo. Ônibus também. Ônibus também, as pessoas não... Agora tá um pouquinho mais acessível, mas eu já sofri bastante com ônibus também. Não darem lugar, ainda espremerem a gente, principalmente da minha altura, né? Eu sou baixinha, as pessoas quase passam por cima da gente. E já falaram alguma coisa assim que te marcou muito? Algum te ofenderam? Não, tanto assim também não. Chamar a gente de velha é normal, né? Porque a gente é